bicho vai pegar! Me dá sua atenção, por favor. Gente, o vídeo de hoje é para a gente responder uma pergunta. Inclusive, a pergunta é o título do vídeo, que é o seguinte: por que nós precisamos de diferença de potencial para criar corrente elétrica? Então, a pergunta é: por que nós precisamos de diferença de potencial para criar corrente elétrica? Lembrando que diferença de potencial, o símbolo é a letra U, que é aquela famosa DDP, que é medido em volts. E corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas, que o símbolo é a letra I, tá? E a unidade é o ampere. Então, de novo, qual é a pergunta? Por que nós precisamos de diferença de potencial para criar corrente elétrica? Gente, antes de responder a pergunta, olha esse desenho que vai aparecer do lado aí. Ó, presta atenção. Aí nós temos um circuito. O circuito, basicamente, gente, são esses fios condutores, tá? E repara que esses fios estão conectados a uma pilha, a uma bateria, né, que é o nosso gerador. E conectado no circuito também tem uma lâmpada que vai acender, porque ela vai receber, no caso aí, energia elétrica, beleza? Então aí a gente tem um circuito bem simples. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nesses fios aí condutores, nesses fios que estão conectados no gerador, nesses fios existe corrente elétrica? Sim ou não? O que vocês acham? Nesses fios, do jeito que está aí, tem corrente elétrica? Sim ou não? Gente, é claro que tem. Por que nesses fios condutores aí, nesses fios, existe corrente elétrica? Porque esse circuito, esses fios estão conectados a um gerador, que é essa pilha. E qual é a função de um gerador? Criar diferença de potencial. Então, por que nesse circuito tem corrente elétrica? Porque nesses fios, nesse circuito, existe diferença de potencial. Então, eu estou afirmando para vocês, mais uma vez, que o quê? Diferença de potencial cria corrente elétrica. E quem é que cria a diferença de potencial nesse circuito aí? É essa pilha, é essa bateria que nós chamamos de geradores. Então, eu estou afirmando para vocês o seguinte, coloca na sua cabeça. No circuito só vai existir corrente elétrica, só vai acontecer um movimento ordenado das cargas elétricas se esse circuito estiver conectado a uma diferença de potencial. E quem é que cria a diferença de potencial? São os geradores, é a pilha ou a bateria. Então, resumindo, no circuito, nesses fios, só vão ter correntes elétricas, só vai ter corrente elétrica se esse condutor, se esses fios estiverem conectados a um gerador, porque ele cria diferença de potencial. Então, ó, diferença de potencial cria corrente elétrica. Diferença de potencial cria corrente elétrica. E por que isso acontece? Por que eu preciso de diferença de potencial para criar corrente elétrica? Por que eu preciso de diferença de potencial para criar corrente elétrica? É isso que eu vou te explicar agora, então corta para a tela. Pessoal, então vamos lá para responder a pergunta, que inclusive eu coloquei aqui para vocês. Ó, por que precisamos de diferença de potencial para criar corrente elétrica? Ou seja, por que precisamos de DDP para criar corrente elétrica, que o símbolo é a letra I? Eu vou usar aqui o computador e eu montei um slide para vocês, tá? Então vamos responder essa pergunta. Só que, gente, para responder essa pergunta eu vou usar um exemplo e nesse exemplo eu vou ter que fazer algumas substituições. A gente vai ter que fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai pegar o potencial elétrico e a gente vai substituir ele pelo potencial gravitacional. Então, o potencial elétrico vai ser substituído pelo potencial gravitacional. Então, imagina que o potencial gravitacional agora esteja fazendo o papel de potencial elétrico, beleza? E a outra substituição é a seguinte. A corrente elétrica vai ser substituída por um fluxo de água. Então, o fluxo de água agora está fazendo o papel de corrente elétrica, beleza? Então, essas são as substituições que a gente vai fazer. O potencial gravitacional agora é o potencial elétrico e o fluxo de água agora é a corrente elétrica. E só uma coisa em relação ao potencial gravitacional.
Gente, o potencial gravitacional está ligado com a altura. Então, quanto mais alto estiver o ponto, mais alto vai ser o potencial gravitacional. Então, por exemplo, vou fazer aqui um desenho bem tosco, só para você entender. Aqui eu tenho a altura 1 e a altura 2. E dá para ver claramente que a altura 1 é maior que a altura 2, não é? Aqui eu vou marcar então o ponto A e aqui eu vou marcar o ponto B. Gente, aonde o potencial gravitacional é maior? No ponto A ou no ponto B? Com certeza, gente, o potencial gravitacional é maior no ponto A. Por quê? Porque o ponto A se encontra em uma altura maior. E foi o que eu falei, quanto maior for a altura, maior vai ser o valor do potencial gravitacional. Então, deixa eu apagar isso tudo aqui e vamos logo para o nosso exemplo para a gente responder essa pergunta. Gente, olha esse desenho que vai aparecer. Aqui eu tenho o desenho de um lago, né? O lago com a água parada aqui no meio. Eu quero que você observe esse ponto A que eu estou marcando aqui e esse ponto B que eu estou marcando aqui. Gente, repare que o ponto A e o ponto B se encontram à mesma altura. Então, o que você pode afirmar? Que o potencial do ponto A tem o mesmo valor que o potencial do ponto B. Lembra que o potencial gravitacional está ligado com a altura? Pois é, mas os dois têm exatamente a mesma altura. Então, os dois têm o mesmo valor de potencial. Então, deixa eu te perguntar, nesse desenho, tem diferença de potencial? Aqui tem diferença de potencial? Não tem, porque tanto o ponto A quanto o ponto B tem o mesmo valor de potencial. Então, aqui nós não temos DDP. Nós não temos diferença de potencial. E lembra que eu falei, né? O potencial gravitacional agora está fazendo o papel de potencial elétrico. Então, se não tem diferença de potencial gravitacional, porque os dois se encontram à mesma altura, então aqui nós não temos diferença de potencial elétrico. Resumindo, aqui não tem diferença de potencial. Agora, olha para essa água. Se os dois pontos se encontram à mesma altura, o que você vai tirar de conclusão? Que essa água não vai se movimentar, não vai ter fluxo de água. Essa água não vai conseguir vir nem para a direita e nem para a esquerda, porque não tem um desnível, não tem uma diferença de altura para essa água conseguir fluir. Então ali não vai ter fluxo de água. Por que não tem fluxo de água? Porque não tem diferença de potencial. E lembra que o fluxo de água está fazendo um papel de corrente elétrica? Pois é, então aqui como não tem DDP, nós não temos fluxo de água, ou seja, não tem o que? Corrente elétrica. Beleza? Agora, olha para esse outro desenho aqui do lado. Aqui eu vou marcar o ponto A e aqui eu vou marcar o ponto B. Só que repara que o ponto A e o ponto B se encontram a alturas diferentes. O ponto A a altura H1 e o ponto B a altura H2. E com certeza você consegue observar que H1 é maior do que H2. Lembra que eu falei para vocês que o potencial gravitacional está ligado com a altura? Quanto maior a altura, maior o potencial? Pois é. Então aqui o ponto A se encontra no maior potencial. E o ponto B que está lá embaixo se encontra no menor potencial. Gente, nesse desenho nós temos diferença de potencial? Sim. Aqui nós temos diferença de potencial. Tem um desnível aí, né? Uma altura está maior do que a outra. Então aí nós temos diferença de potencial, sim. E lembra que potencial gravitacional está fazendo o papel de potencial elétrico. Então aqui nós temos diferença de potencial gravitacional, ou seja, nós temos diferença de potencial elétrico. Gente, e essa água aqui, ela vai conseguir fluir? Será que vai ter um fluxo de água? É claro que sim, essa água vai descer, ó. Vai ter um fluxo de água indo do maior potencial para o menor potencial. Então aqui nós conseguimos criar um fluxo de água. E lembra que o fluxo de água está o quê? Representando a corrente elétrica. Então aqui nós vamos ter uma corrente elétrica indo do maior potencial para o menor potencial. Gente, por que aqui nós temos corrente elétrica? Porque aqui nós temos o quê? Diferença de potencial. E diferença de potencial cria o quê? Corrente elétrica. E olha que interessante, essa corrente está indo do maior potencial para o menor potencial, que é exatamente o sentido convencional da corrente elétrica. Então, ó, fazendo essa comparação, você consegue entender na sua cabeça o porquê nós precisamos de uma diferença de potencial para criar uma corrente elétrica. A gente fez simples substituições.
O potencial elétrico trocamos pelo potencial gravitacional e a corrente elétrica trocamos pelo fluxo de água. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você entendeu, deixe nos comentários, que é muito importante para mim, beleza? Um abraço, um beijo, fica com Deus e é nóis!